Andrea Landaeta e Mayumi, da Sari de Terra, tá? No qual vai apresentar para a gente o Great Plains e o Nomads Tanzânia. Ambos propriedades que estão no nosso portfólio. E muito obrigado, Andrea, muito obrigado, Mayumi, por seu tempo e por acompanhar hoje nessa webinar e para passar todas as informações importantes e os tips dessas propriedades. Bom dia, pode seguir, Andrea e Mayumi. Muito obrigada, Daniel. Bom, obrigada a todos vocês que estão conectados hoje para esse treinamento. Mayumi e eu vamos estar apresentando hoje e falando um pouco sobre Quênia e Tanzânia, com dois produtos que se complementam, dois grupos de hotéis lindos que ficam alguns na Tanzânia e outros no Quênia e que pode ser combinado e feito como um perfeito roteiro dessa combinação desses dois países. Então, vamos lá, vocês já estão vendo minha tela e vamos tentar aqui nos transportar para a Tanzânia. E, primeiramente, eu quero falar sobre a Nomad Tanzânia. Nomad Tanzânia são 12 acampamentos na Tanzânia. A gente hoje vai focar primeiramente, principalmente nessa área aqui do norte da Tanzânia. Alguns dos pontos mais conhecidos da Tanzânia, como Tarangire, Ngorongoro e Serengeti. A gente vai tocar um pouquinho aqui no sul da Tanzânia, que eu quero contar para vocês de um lugar muito especial, pouco conhecido por pessoas do mundo, inclusive poucos brasileiros têm chegado aqui, depois vou contar melhor. E então aqui vamos a começar primeiro a nossa rota pela Tanzânia. E eu vou tentar levar vocês a entender como seria também a logística de chegar aqui na Tanzânia, nesse caso. E aqui estamos vendo primeiramente a localização da Tanzânia, que faz fronteira com Quênia, com Ruanda, com a República do Congo também. E aqui o aeroporto principal, o aeroporto internacional da Tanzânia, acaba sendo o aeroporto de Kilimanjaro. Então, a maioria dos voos internacionais chegariam aqui em Kilimanjaro International Airport. Kilimanjaro, uma cidade que fica a mais ou menos uma meia hora da cidade de Arusha. Arusha acaba sendo como principal ponto de partida para qualquer roteiro na Tanzânia. Lembrando que o aeroporto internacional é o aeroporto de Kilimanjaro. Aqui nesse mapa dá para vocês verem um pouquinho as localizações. Então, aqui temos Kilimanjaro, na Tanzânia. Aqui do outro lado temos Quênia, como vocês conseguem ver aqui no mapa. Aqui temos Arusha, essa cidade ponto de partida dos roteiros na Tanzânia. E alguns outros pontos importantes que a gente vai mencionar hoje: Tarangire, Ngorongoro e a região do Serengeti. E depois a gente vai cruzar a fronteira para o Quênia e falar um pouquinho mais do lado de Quênia sobre o Masai Mara e uma localização bem especial onde Great Plains tem seus campamentos. Às vezes, Quênia e Tanzânia é combinado com uma extensão de praia, que muitas vezes acaba sendo Zanzibar. Então, aqui vocês também têm no mapinha só para vocês se localizarem onde fica Zanzibar. Mas tem muitas outras ilhas interessantes de explorar aqui na costa da Tanzânia, como Pemba ou Mafia Island, que são ilhas menos conhecidas. E também a costa do Quênia pode ser uma excelente opção para quem faça uma extensão de praia aqui pós uma viagem de safari na Tanzânia e no Quênia. Então, começando pela cidade de Arusha
Arusha normalmente é como a cidade de Joanesburgo ou a cidade de Nairobi. São pontos um pouco estratégicos para a logística e devido aos voos internacionais, muitas vezes vamos ter que ficar aqui nessa cidade de Arusha uma noite para começar já o roteiro, a viagem de safari pela Tanzânia. Então, normalmente a gente inclui uma noite em Arusha. Arusha é uma cidade bem agradável. Aqui, uma sugestão de hoteleria poderia ser o Catambunga House, que é esse hotel que vocês estão vendo aqui nas imagens. É uma casa boutique. A gente gosta muito de hoteleria menorzinha, com menos hóspedes, mais uma atenção mais personalizada. Então, Catambunga House parece que você chegou um pouco na sua casa em Arusha. E é uma casa que está rodeada de jardins lindos e umas vistas para plantações de café, que temos muito café nessa região da Tanzânia. Então, um lugar ideal para descansar, para passar uma noite, talvez ir a conhecer um pouquinho da cidade, fazer um tour de café, ou inclusive visitar alguma das lojinhas de artesanatos típicos aqui da Tanzânia, que tem bastante coisa linda para conhecer, ver e comprar também. Então, Catambunga House poderia ser uma opção de hoteleria aqui na chegada em Arusha. Então, Arusha seria uma noite. E aqui a nossa jornada começa. Aqui vamos a começar, nosso guia vai nos buscar e vamos a entrar aqui em um carro 4x4, como esse que vocês veem aqui. Uma diferença aqui na Tanzânia é que a maioria dos Jeep de safari são como esse que vocês estão vendo aqui. Um Jeep mais fechado, onde é a parte de cima que abre para visualizar, para quando estamos aqui no meio da savana, dá para vocês estar parados dentro do carro e poder observar os animais desde esse ponto aqui, estando dentro do carro, com essa visual 360 graus aqui na parte de cima do carro. Então, os jipes, a diferença do Quênia, eles são um pouco mais fechados, muito confortáveis. Esse Jeep que vocês veem aqui, da empresa Nomad, que inclusive tem ar-condicionado, caso um dia fique muito quente, tem também esse conforto de ir um pouquinho mais frescos dentro do carro. Então, a gente tinha chegado aqui no aeroporto de Kilimanjaro e passamos uma noite em Arusha. De aqui, de Arusha, vamos a começar a nossa jornada, primeiramente por estrada. E vai ser uma estrada de aproximadamente de aqui, de Arusha, a Tarangire, de aproximadamente umas 3 horas para chegar aqui no Parque Nacional de Tarangire. Esse Parque Nacional é um lugar bem especial, porque esse vai ser nosso primeiro safari fotográfico, onde as paisagens bastante diferentes do resto das paisagens que a gente vai ver aqui na Tanzânia e no Quênia. É um lugar com muitos árvores, baobabs e muita concentração de elefantes. Então, aqui estamos no número 5, o Kuru Tarangire. Então, todo esse pedacinho que vocês veem aqui é o Parque Nacional Tarangire, e aqui temos esse acampamento chamado Kuru Tarangire. E aqui vocês vão ver algumas imagens nesse vídeo. Um lugar de uma savana impressionante, muitos animais. Aqui vamos a poder ver, como mencionei, grandes manadas de elefantes, mas também muitos felinos, leões, se tivermos sorte, leopardos, e muitas zebras, girafas. E como mencionei, é um lugar que tem umas paisagens bem especiais, porque tem muitos baobabs. E aqui, inclusive,
eu incluí umas fotos da minha última viagem aqui pela Tanzânia, o ano passado, onde encontramos algumas dessas baobabs pelo caminho, e aqui dá para ver o tamanho também desses árvores baobabs, que são muito conhecidos por estarem em diferentes países da África. Talvez vocês já ouviram falar desses árvores por Madagascar, porque aqui tem alguns dos baobabs, dos maiores baobabs da África, mas aqui em Tarangire também. E faz com que seja uma experiência, uma savana, umas vistas bem diferentes, como eu tinha comentado, do resto da viagem que vamos a fazer hoje. Então, Tarangire vai ser nossa primeira parada aqui depois de Arusha. Depois dessa parada aqui em Tarangire, que normalmente vamos a recomendar 2 noites em Tarangire, vamos a continuar nossa jornada e vamos a ir também por estrada, vamos a sair do Parque Nacional de Tarangire e vamos a passar bem pertinho do Lake Mandjara para chegar na cratera do Ngorongoro. Então, aqui temos Ngorongoro, esse lugar onde, para chegar aqui, vamos a andar pela estrada mais ou menos umas 3h30 a 4 horas. Ngorongoro. Então, aqui vamos a conhecer um pouquinho do Entamano Ngorongoro, na cratera do Ngorongoro, um lugar também com paisagens muito diferentes, porque imaginem que aqui estamos falando de um cráter que há muitos anos atrás deixou de ser ativo, onde todos os animais que moram aqui adentro não migram. Então, eles têm conseguido viver dentro desse cráter, todos eles sem migrar, e inclusive não só os animais, mas muitas das comunidades maçais que moram na beira desse cráter e perto desses animais selvagens, todos hoje vivem em muita harmonia, e durante nossa estadia aqui no Ngorongoro poderemos conhecer um pouco dessa cultura maçai também. Aqui vocês estão vendo algumas imagens do camp, né, do Lodge Ngorongoro Entamano. Então, vocês vão ver a estrutura, a arquitetura, são casinhas, eu falo que são meio chalets assim, nórdicos, suíços, nas montanhas, com umas vistas impressionantes para essas paisagens incríveis dessa região do Ngorongoro. Essa área da Tanzânia, inclusive, é uma área que pode ser bastante mais frio do que em outras partes da Tanzânia e o Quênia, e por isso vocês vão ver que aqui, inclusive, a residência, a cabana, ela tem uma lareira, porque às vezes de manhã e à noite a temperatura pode ficar até menos 0 graus. Porque aqui estamos falando que estamos a uma altura acima dos 2.000 metros sobre o nível do mar. Então, é um lugar onde as temperaturas são bastante drásticas. Durante a manhã e a noite pode ser bastante frio, e durante o dia, meio-dia, mais agradável, um pouco mais quentinho para fazer as nossas atividades. E como eu tinha comentado, essa área do Ngorongoro, além de nós ter essa possibilidade de fazer um safari fotográfico dentro desse cráter do Ngorongoro, vamos a ter a oportunidade de conviver com a comunidade Maasai. Uma coisa que destaca aqui em Tamano é que nós vamos a ir a visitar uma comunidade Maasai que ninguém mais visita. É uma comunidade que ainda vive de uma maneira muito autêntica. Vamos a poder aprender sobre sua forma de vida, sobre a cultura, sem ser uma coisa tão turística, uma experiência muito, muito enriquecedora, e um momento também de algo bem especial
aqui na Tanzânia para aprender um pouco dessa cultura Maasai. Noma Tanzânia, como empresa, está muito bem adaptada para receber famílias com crianças. Inclusive, dentro das tarifas que se oferecem para famílias com crianças, até os 20 anos, as crianças vão pagar tarifa Child, ou tarifa Kids. Então, uma boa oportunidade, inclusive para essas crianças já mais adultas. Esse vídeo, que foi justamente na minha última viagem aqui, visitando Tanzânia e chegando aqui na cratera do Ngorongoro, uma coisa que me impressionou muito de visitar essa localização junto com Nomad foi que verdadeiramente chegamos aqui na cratera e éramos só nós, o nosso equipe, o nosso guia, e não tínhamos ninguém mais por perto. Éramos só nós, quase sozinhos, os únicos turistas dentro da cratera, porque Nomad tem uma possibilidade de entrar muito mais cedo dentro da cratera, por estar muito perto da entrada, a gente consegue entrar quase primeiros dentro dessa localização, e isso faz com que a experiência seja muito especial. Então, aqui estávamos visitando um pouco da cratera do Ngorongoro. Então, mais uma vez, tínhamos começado pelo Kilimanjaro, paramos em Arusha uma noite, depois fomos para Tarangire por 2 noites, e agora visitamos a cratera do Ngorongoro por mais 2 noites. E de aqui, da cratera do Ngorongoro, temos 2 possibilidades. Ou ir por estrada para Serengeti, que seria esse trecho de aqui, principalmente quando formos a visitar essa parte do que chamaríamos Central Serengeti, ou seja, essa parte aqui do meio do Serengeti. Se for assim, a gente iria por estrada, né? Mais ou menos umas 4 horas de estrada para chegar aqui no Serengeti desde o Ngorongoro. Agora, se a gente fosse visitar mais o norte do Serengeti, que fica bem mais para o norte, né? Quase chegando à fronteira com o Quênia, aí teríamos que voltar do Ngorongoro para Lake Mandjara e pegar um voo para o Serengeti. Então, dependendo da localização onde esteja o camp no Serengeti, vamos a ir ou por estrada, mais ou menos umas 3 horas e meia, 4, ou pegaremos um voo de mais ou menos 45 minutos para chegar na localização aqui do nosso próximo camp no Serengeti. Nesse caso, o nosso primeiro camp que vamos a visitar no Serengeti, vamos a ir de estrada de Entamanu, Ngorongoro, para o Serengeti Safari Camp. E esse campamento vai estar localizado aproximadamente umas 3 horas e meia de aqui do cráter de Ngorongoro. E este Serengeti Safari Camp, o que é uma das coisas que destaca esse campamento? Bom, esse campamento, ele se movimenta, ele não é um campamento estático, ele se movimenta com a migração. Então, ele é um campamento que chamamos de Mobile Tented Safari, ou seja, um campamento de tenda movível. Ele é um campamento que, dependendo de onde esteja a grande migração, e nesse momento, ele vai se movimentar, pode ser para o sul do Serengeti, para o meio do Serengeti, o que chamamos de Central Serengeti, ou pode ser que ele se posicione mais para o norte do Serengeti, seguindo a grande migração, que são os gnus, as zebras, para poder ter muito acesso
o principal acesso a essa grande migração. Aqui vocês veem um mapa que, inclusive, explica um pouquinho melhor o que é essa grande migração. Às vezes, as pessoas acham que a grande migração só acontece no Quênia e que é só entre julho e setembro, mas isso não é assim. Na verdade, a grande migração ela acontece durante o ano todo. É um acontecimento que talvez, quando a gente pensa na grande migração e já tem assistido alguns desses documentários do National Geographic, vocês terão visto muita aglomeração de nhus e zebras. Isso sim acontece aqui entre julho e setembro, entre a fronteira da Tanzânia e do Quênia, justo quando os nhus, as zebras, cruzam para o Masai Mara. Mas, na verdade, a grande migração, como vocês vão ver aqui nesse mapa, ela vai fazendo um círculo constante o ano todo. Vocês veem aqui como essa grande migração, na verdade, cada mês do ano, ela está em uma localização diferente. Então, quando a gente fala da grande migração, lembrem que podemos sim recomendar para os nossos clientes, independentemente da época do ano, uma localização onde eles consigam ver a grande migração. Talvez a única diferença é que no Serengeti National Park, a grande migração, por ter um espaço muito maior do que aqui no Masai Mara, elas acabam se abrindo um pouco mais, elas não ficam tão aglomeradas, os animais não ficam tão aglomerados, as nhus e os zebras não ficam tão aglomerados, e por isso a grande migração talvez fica um pouco mais dispersa. Mas mesmo assim vai ser uma paisagem, uma experiência incrível, como nessa foto que vocês veem aqui. Aqui estamos no meio do Serengeti Safari Camp, e pertinho de aqui vamos a ver todos esses animais, os nhus e as zebras, até onde seus olhos conseguem enxergar, cheio destes animais que são os que migram. Claro que, junto com eles também vamos ter muitos leões e muitos, principalmente predadores felinos, que acompanham a grande migração, mas quem migra são principalmente os nhus e as zebras. Aqui vocês veem algumas imagens do Serengeti Safari. Então, por mais que é um acampamento que se movimenta com a migração, e que é um acampamento de tenda, são acampamentos super confortáveis, com banheiro, com todo um conforto de um excelente 4 estrelas, um hotel 4 estrelas, com excelentes serviços, estándar de conforto, de atenção a todos os detalhes e excelente gastronomia. Como vocês podem ver aqui, também uma excelente opção para famílias com crianças. Aqui estávamos visitando mais ou menos uma localização aqui no meio do Serengeti, certo? Tínhamos ido de estrada, mais ou menos 4 horas para chegar aqui no meio a essa localização onde fomos a encontrar o nosso Serengeti Safari Camp. Mas agora a gente vai ir mais para o norte do Serengeti, quase fronteira com Quênia. E aqui vamos a descobrir o Lamai, o acampamento número 2 aqui no mapa, e o número 3, o Macombis House. Lamai sendo um acampamento premiado por World Travel Award como um dos melhores acampamentos da Tanzânia. Não necessariamente por luxo, mas sim pela localização, pelo estándar de serviço e pela gastronomia e pelas experiências que oferece Lamai Nomad Tanzânia. Macombis House, no número 3, que está bem pertinho de Lamai, é uma casa privada no meio do Serengeti. Já vou contar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, primeiro, vamos a ver algumas imagens do Lamai. Então, Lamai, a diferença do Serengeti Safari Camp,
já é uma estrutura sólida, não é um campamento de tenda. Então, um camp que fica bem no topo de uma área de montanhas do Serengeti. Então, a gente às vezes imagina que esses lugares da África, como o Serengeti, o Masai Mara, são totalmente planície, mas na verdade não são. Aqui onde está Lama e Serengeti, inclusive, são montanhas rodeadas de rochas. Você se sente uma exploradora aqui, que, né, sua casa, seu quarto fica assim entre meio dessas rochas, e quando você sai no terraço de aqui do camp, até onde seus olhos conseguem enxergar, você vai estar vendo aqui o Serengeti na frente da sua vila, onde você vai estar hospedado por 2 noites também, no mínimo. Dependendo da logística, dependendo do tempo que as pessoas tenham para visitar Tanzânia e Quênia, às vezes recomendamos 2 noites no Serengeti e podem também ser até 3 ou 4. Novamente, dependendo do tempo que as pessoas tenham, nós podemos dar essa assessoria junto com a equipe da Sete Operadora para montar essa perfeita logística, roteiro dessa viagem. Na Tanzânia, a maioria dos camps, a exceção do Safari Camp, do Serengeti Safari Camp, que, como mencionei, é um campamento que se movimenta, e um campamento que fica em uma área muito remota do sul da Tanzânia, chamada Greystock Mahale, a maioria dos camps tem piscina. Então, também um plus ali, principalmente para famílias com crianças, para que se divirtam um pouco durante a estadia. Bom, e aqui vocês estão vendo o Macombis House. O Macombis House é uma casa no meio do Serengeti. Como tinha mencionado, essa casa que também fica aqui bem no norte do Serengeti, é uma casa privada que vem com chefe privado, com guia privado, uma casa linda que seria para você, sua família, um grupo de amigos, com uma piscina para crianças, uma piscina para adultos, uma área uma área para projetar filmes, uma área de jogos, uma casa perfeita para quem queira ter como essa sua casa privada no meio de aqui da savana e explorar e fazer esses safaris fotográficos de uma maneira muito privativa e só com seu grupo de amigos ou família. Então, aqui estamos no norte da Tanzânia, em Serengeti. E aqui, normalmente, os roteiros mais típicos, que são essa combinação da Tanzânia com Quênia, aqui, normalmente, cruzaríamos a fronteira do Serengeti para o Masai Mara. Não precisamos voltar para Arusha, não precisamos voltar para Nairobi, no Quênia, a capital do Quênia, e sim, podemos diretamente cruzar do Serengeti para o Masai Mara. Esse cruze, que normalmente demora umas 2 horas, vai ser tanto por estrada como de avião. E lembrem que aqui vamos estar cruzando uma fronteira, então vamos a também ter que fazer o ingresso do visto, fazer migração, pagar o visto, que pode ser feito na chegada, como também, tanto para Quênia ou Tanzânia, os vistos podem ser organizados online. Inclusive o visto da Tanzânia, que ainda é um visto, mas são muito simples os dois. O visto são mais ou menos $50
por visto. E no Quênia já não é um visto, mas é um ETA, que é um simples registro de todos os dados da pessoa que vai chegar aqui no Quênia. Então, os dois países muito simples para entrar, os vistos, a ETA, é muito simples de obter. E aqui, nesse caso, como eu tinha mencionado, o roteiro típico seria cruzar a fronteira para o Quênia, para já começar a explorar o Masai Mara. Mas antes de irmos para o Masai Mara, antes de voar para o Quênia, eu queria mostrar um lugar que é muito especial aqui na Tanzânia. Eu tinha comentado que poucos brasileiros têm chegado aqui. E esse lugar chama Mahale National Park. Mahale National Park é um lugar muito especial que fica bem na fronteira com a República do Congo. E esse lugar aqui, que está justamente na fronteira com a República do Congo, na verdade é um lago, dos maiores lagos e um dos lagos mais profundos do planeta, depois do lago Titicaca, é esse lago aqui, Mahale. E Mahale é um parque nacional, e este parque nacional, que aqui inclusive vocês vão ver algumas imagens deste parque nacional, é um lugar que se destaca por a maior concentração de chimpanzés de toda a África. Chimpanzés que moram no seu hábitat natural. E se vocês veem essa imagem, não pareceria que vocês estão falando de África, que vocês pensariam isso parece ser uma ilha, não sei, no Pacífico ou na Indonésia, um lugar muito verde e com esse lago que parece mar, de água cristalina, areia branca, palmeiras na beira da praia. Mas nesse lago habitam hipopótamos, habitam crocodilos, então não é tão assim como uma praia do Caribe ou do Pacífico, mas é um lugar que é incrível para ser explorado. Inclusive, a gente foi de caiaque a recorrer aqui parte do lago, entrou a nadar no lago, inclusive tem algumas partes que são totalmente seguras para os hóspedes nadar. Mas o foco aqui em Greystock Mahale é conhecer e entrar a explorar esse lugar aqui, esse verde, essa natureza impressionante que vocês veem aqui nessa imagem, onde aqui adentro moram famílias de chimpanzés e por 3 dias consecutivos vamos a explorar, vamos a caminhar por essa floresta para encontrar essas famílias de chimpanzés. Essa aqui é a nossa cabana, parece bem rústica, mas é super confortável. Aqui vocês vão se sentir como Robinson Crusoe chegando numa ilha perdida, um lugar afastado do mundo onde não temos internet. Eu sei que para alguns isso vai ser impossível, mas olha, eu vou falar para vocês que foi um dos momentos mais especiais da minha vida visitando a África, onde se desconectar do internet faz tão bem. E poder só estar ali, absorver o lugar, admirar essas paisagens e explorar essa natureza e chegar perto desses chimpanzés que são impressionantes de observar. São animais que, uau, tem tanto parecido, né, com nós humanos e a forma de interagir, eles são muito verbais, eles fazem muito barulho, então é bem impressionante ver eles assim de tão perto e escutá-los. Bom, então ali estamos em Mahale e queria comentar que um dos primeiros brasileiros que chegou a explorar aqui essa região foi o Fábio Porchat. Então são poucas ainda as pessoas, principalmente daqui do Brasil, que conhecem essa localização aqui no sul da Tanzânia. Bom, e vamos a voltar então para o Serengeti, porque isso aqui do Mahale foi como se tivéssemos tempo e quiséssemos fazer uma extensão a um lugar afastado,
diferente, desconhecido da Tanzânia, essa seria a minha recomendação. Mas a gente está aqui no norte do Serengeti e a gente vai cruzar a fronteira para o Quênia. Então, a gente vai cruzar por estrada e por avião, mais ou menos 2 horas para chegar, finalmente, vamos a cruzar a fronteira para o Quênia. E aqui quero apresentar alguns dos camps da Great Plains Conservation. E então, vamos para a Quênia, agora sim. Estávamos na Tanzânia e agora vamos a conhecer um pouquinho do Quênia. Eu falaria que Quênia e Tanzânia certamente têm alguns dos melhores safaris, na minha experiência, de toda a África. A quantidade de animais que podemos ver aqui na Tanzânia, no Quênia, no Serengeti, no Masai Mara, é uma coisa impressionante. Great Plains tem 21 campamentos em total, entre Quênia, Zimbábue, Botsuana e futuramente na Uganda. Hoje a gente só vai focar nos campamentos do Quênia. E aqui então, lembrem que estávamos aqui no Serengeti, bem no norte do Serengeti, e a gente cruzou a fronteira para fazer nossa primeira parada aqui no Quênia, que vai ser no Mara Expedition Camp. Esse acampamento fica em uma área muito especial do Masai Mara. Aqui, a maioria dos campamentos da Great Plains estão em áreas de conservação. Então, áreas exclusivas, onde podemos ter um safari privilegiado, um safari onde a gente vai poder estar com nossos guias, os animais por perto. Nesse caso, por exemplo, aqui na imagem vocês veem uma... Ela mutou o microfone dela? Possível. Agora está me ouvindo? Sim, agora está me ouvindo? Sim. Perfeito, desculpem. Então, imaginem que aqui o safari fotográfico vai ser em um lugar, em uma área de conservação, em uma área onde vamos estar no meio da savana, com o nosso guia, no nosso jipe, e quase ninguém mais por perto. As áreas de conservação, a diferença do Parque Nacional, são áreas mais privativas, com menos turistas, menos hotéis, então menos aglomeração. Então, a gente quer oferecer para os nossos hóspedes que visitem Great Plains isso que vocês veem aqui, e não evitar esse tipo de experiência onde acabamos tendo uma aglomeração de jipes, de turistas, e todos tentando tirar a foto dos bichos. A gente quer tentar evitar esse tipo de experiência, e por isso os nossos camps, estando em áreas de conservação, acaba sendo um lugar muito privilegiado, uma área muito mais privativa. Lembrem que a gente estava falando sobre a grande migração. Então, aqui, inclusive, tem épocas do ano no Masai Mara, onde também vamos poder ver a grande migração, principalmente aqui, quando está entre a Tanzânia e o Quênia, que cruzam um rio, é quando esses nus e essas zebras se aglomeram e fica uma coisa impressionante de se ver. Talvez algumas desses documentais, né, que eu tinha comentado, de National Geographic, que vocês já vieram, dessa localização aqui, onde tem grandes concentrações, miles e miles de nus e zebras cruzando a fronteira para chegar aqui no Masai Mara. Mas lembrem que as grandes migrações, e as migrações em geral aqui na África, não é só essa grande migração a que existe na África. Temos várias migrações. Tem migrações de elefantes, tem vários animais migram. Inclusive, no Masai Mara temos outras migrações que são pouco conhecidas, que acontecem em outras épocas do ano, como essa migração chamada Loita Migration. Então, lembrem que quando a gente fala de migrações e dessas concentrações de animais, diferentes épocas, diferentes rotas, diferentes migrações, e a gente pode dar
junto com nossa equipe da CT Operadora, essa assessoria para explicar melhor essa migração e onde seus hóspedes vão estar localizados, o que vai estar acontecendo nesse momento. Aqui vamos apresentar primeiro o Mara Expedition Camp, um campamento da categoria Explorers, que vendria a ser dentro do Great Plains. Temos duas categorias. Uma categoria que vem a ser a categoria Reserve, que leva o selo Relais Chateau, e temos a categoria Explorers, que vem a ser uma categoria um pouquinho mais rústica. E aqui vamos a começar primeiro apresentando o Great Plains Explorers Camps. E este campamento, então, um campamento acaba sendo um campamento mais rústico, um campamento mesmo assim, de tenda, com muita elegância, e como bem fala o nome, Mara Expedition Camp, é um campamento para se sentir um pouco como em uma expedição. Um explorador que chegou aqui no meio do Masai Mara, um lugar ideal para explorar e ver os felinos, os guepardos, os leões, e ficar, se hospedar em essas tendas típicas, com essa sensação de se sentir um pouco como aqueles primeiros exploradores que chegavam na África, dormindo numa tenda, escutando o rugido do leão na distância. Então, as tendas dos Explorers Camps, como Mara Expedition, são tendas menores, são tendas um pouco mais simples dentro do grupo Great Plains, mas mesmo assim mantendo um alto estándar de gastronomia, de serviços, de experiências como parte de a sua hospedagem aqui com Great Plains. Great Plains também aceita crianças a partir dos 6 anos, em todos os camps da Great Plains. E algumas das coisas que destacam esses campamentos da categoria Expedition ou Explorer é que vários deles vocês vão encontrar essas piscinas construídas dentro de um truck da Segunda Guerra Mundial, onde a piscina foi construída na parte externa, né? E aqui ficando nessa plataforma lá em cima, vocês têm umas vistas para aqui, para o Masai Mara, impressionantes. Então, estamos explorando este campamento chamado Mara Expedition e agora quero apresentar o Mara Toto Camp. O Mara Toto, que agora sim, falando da categoria Reserve, que vendria a ser a categoria mais luxuosa dentro do portfólio Great Plains e que inclusive tem o selo Relais Chateau, que com certeza vocês já ouviram falar, que são alguns dos hotéis mais exclusivos hoje em dia a nível mundial, boutique, com muito ênfase no estándar de serviço, cuidado com os detalhes e excelente gastronomia. Mara Toto Tree Camp é um campamento que abriu fim do ano passado, então um dos campamentos mais novos da Great Plains. Imaginem que esse campamento foi construído literalmente no topo das árvores, como se fosse uma casa de árvore. E vocês vão ver algumas imagens, entrando aqui no campamento. Eles são Derek e Beverly Gilberto, os donos da Great Plains. Então, imaginem você hospedar em um campamento, assim, no topo das árvores, sua casa de árvore. Casas, tendas, que podem chegar a ter até 600 metros quadrados de tenda. Ou seja, eu falo que tomara que podamos hospedar os nossos hóspedes no mínimo umas 3 noites aqui no Mara Toto ou em algum dos camps da Great Plains, porque você precisa por lo menos um dia só para explorar sua tenda.
tendas maravilhosas com todo o conforto de um hotel de alto luxo 5 estrelas. E agora, de aqui do Masai Mara, vamos a continuar nossa jornada, já quase terminando nossa viagem, para explorar uma localização bem diferente, bem única de aqui do Quênia. Só para comentar, Mara Expedition, ou Mara Toto, nossa recomendação aqui no Masai Mara, ficando em um ou outro camp, ou poderíamos combinar ambos camps, dependendo do tempo que os hóspedes tenham. Poderiam ser 2 noites, se os clientes têm pouco tempo, ou poderiam ser até 4 noites no Masai Mara, para poder explorar toda essa região, porque o Masai Mara tem muito para ver, muita vida selvagem. Com certeza é um dos melhores lugares para fazer safari fotográfico de toda a África. Então, vale a pena ter um bom tempo aqui no Masai Mara. E quando a gente está falando desse roteiro, combinando Tanzânia com Quênia, talvez a gente tenha que reduzir um pouquinho para só 2 noites, mas se os hóspedes têm mais tempo, a nossa recomendação é a partir das 3 noites, seria o correto, o ideal. De aqui do Masai Mara, vamos a voar via Nairobi para Shulu Hills, que é esse parque nacional aqui, onde vamos a conhecer Oldonjo Lodge. E aqui, para sobrevoar, vamos a ir de avião. E a maioria dos aviões, tanto na Tanzânia como no Quênia, são esses aviões que vocês são aviões pequenos, são aviões tipo Cessna, que mais ou menos vão a ter uma capacidade de umas 12 pessoas, até umas 12 pessoas no máximo. Por ser aviões pequenos, lembrem que temos restrição de bagagem. Então, a bagagem não pode ultrapassar 15 quilos em total, inclusive com a sua bagagem de mão, pode ser uma bagagem da câmara fotográfica, tudo não pode passar dos 15 quilos, tanto no Quênia como na Tanzânia. A gente ajuda com essa logística, caso os hóspedes queiram deixar alguma mala na cidade, seja Nairobi, seja Arusha, para poder viajar com menos bagagem. E lembrem uma coisa, todos os hotéis que estamos falando hoje incluem a lavanderia. Então, mesmo que vocês levem pouca bagagem, vocês podem mandar a lavar suas roupas durante toda a sua estadia, e isso também vai ajudar para poder viajar com menos bagagem, menos roupa, um pouco mais leves aqui pela restrição, que é principalmente porque a gente vai estar viajando nesses aviões pequenos, como esse da imagem que vocês veem aqui, que é da empresa Safari Link, que é quem conecta muitos dos pontos dentro do Quênia. E aqui vamos, então, nos hospedar também em um hotel Reserve Level, a categoria Relais Chateau, o Oldonjo Lodge. Isso que vocês veem aqui é uma vila para uma família, para um grupo de amigos, até 4 hóspedes, com 2 suítes, cada área com sua piscina privada. Aqui essa vila vem até com chefe privado, com guia privado, com seu próprio jeep, umas vistas deslumbrantes, onde em um dia claro vocês conseguem ver até o Monte Kilimanjaro na distância. Algo que destaca o Oldonjo Lodge é que essas vilas têm um quarto interno, mas também tem um terraço no 2º andar, onde vocês vão poder dormir sob as estrelas, com esse céu incrível, que para mim é um dos mais bonitos que eu já vi, mais estrelados aqui na África. E como eu tinha comentado, sendo Relais Chateau, a gastronomia, a cozinha é uma das coisas que destaca. Excelentes vinhos, essa harmonização com a cozinha internacional, que, claro, tem muito foco nesse African Fusion. Imaginem que seus clientes vão ter a possibilidade de entrar na adega e escolher seus vinhos, seu champanhe,
seu vinho espumante, seu vinho sul-africano, mas também vinhos de vários países do mundo, Nova Zelândia, Austrália, França. E lembrem uma coisa, aqui durante toda essa viagem que estamos fazendo hoje, tudo está incluso, tudo. Todas as comidas, todas as bebidas, todas as experiências de safari, safaris fotográficos de 4x4, esses piqueniques no meio da savana, ou um pôr do sol no fim do dia, para observar essas paisagens lindas. Tudo está incluso. A maioria dos campos, a única coisa que não incluem é a parte do spa. Algumas pessoas me perguntavam, mas e como que você faz quando você vai, né, de safari no meio da savana e você precisa ir no banheiro? Bom, a The Great Plains também pensou em isso e a gente chamou esse de um chic safari toilet, onde temos inclusive a Great Plains vai junto com esses piqueniques para o pôr do sol, esse café da manhã no meio da savana, eles colocam um banheirinho ali no meio da savana para você ter todos os confortos necessários durante esse recorrido de safari fotográfico. E Great Plains, em todos os campos da categoria Relais Chateau, vocês vão receber uma câmera Canon último modelo com lente teleobjetivo 100-400 e binoculares com vídeo Swarovski, como esse kit que vocês veem aqui. Então, isso a gente vai dar individualmente para cada hóspede. Os safaris, vocês já conhecem um pouco dos safaris fotográficos de Jeep. Uma coisa que destaca Great Plains é que também os safaris fotográficos podem ser feitos de diferentes maneiras. Aqui vamos a ter observatórios para observar a natureza em uns heights, uns esconderijos. Vamos a poder fazer safari a cavalo. Por exemplo, aqui vocês estão vendo algumas imagens, ou inclusive safari de bicicleta. Essas bicicletas, inclusive hoje temos bicicletas com motores elétricos, então é uma experiência incrível de chegar muito perto das girafas, das zebras, claro que sempre com muito cuidado, com muita segurança, os nossos guias, os nossos rangers sempre estão por perto para qualquer coisa que a gente precise. Safaris a pé, safaris até de helicóptero que podem te levar a recorrer todo esse lugar, essa savana aqui perto do Old Donjo Lodge. E claro que aqui no Quênia também não pode faltar esse contato com a cultura Maasai. Bom, e aqui terminamos a nossa apresentação. Muito obrigada. Aqui terminaríamos, claro, em Nairobi, já para viajar de volta para casa. E, bom, muito obrigada, Daniel. Não sei se tem alguma dúvida até aqui. Obrigada a todos que participaram desse encontro. Deixa eu ver. Eu acredito, Andrea, que as dúvidas vão surgir no momento das solicitações, das pesquisas, etc., né? Das agências de viagens. Não sei se alguém tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para a Andrea, para a Mayumi. É isso mesmo, Andrea. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigada. E vamos continuar com nossa parceria e ter maiores solicitações para os destinos que você acabou de apresentar para a gente. Tá ok? Muito obrigado, obrigada, Daniel. E bom dia para todos. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigada, Eduardo. Tchau. Tchau.